Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui no meu quarto, porque eu estou sem meu quartinho dos fundos no momento, porque meu irmão está fazendo um churrasco lá com os amigos dele, então tá todo esse barulho de fundo, então assim, eu já peço desculpa se esse barulho estiver incomodando, mas vai ter que ser com esse barulho, porque eu não vou poder gravar amanhã. E eu cumpri minha promessa de assistir Entrevista com o Vampiro de 1994 e eu vim aqui trazer o que eu achei do filme, vim trazer um pouco da parte técnica e eu fiz sim uma comparação com a série do filme com a série atual. Então assim, bora pro vídeo. Imagine estar diante de uma criatura que atravessou séculos, observou o declínio de impérios e os horrores da humanidade. Um ser que carrega em sua pele pálida a beleza da eternidade, mas também o peso da maldição. Esse é o filme da Entrevista com o Vampiro, de 1994, estrelado por Brad Pitt e Tom Cruise, baseado no romance de Anne Rice, uma obra que redefiniu o mito dos vampiros e transformou em poesia gótica, sensual e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Hoje, no Beleza e Mistério, vamos mergulhar nessa escuridão, nessa história, explorando seus personagens, seus dilemas, sua imortalidade e os segredos por trás das câmeras. Se inscreva se você não for inscrito. Meu nome é Maria Cláudia, este é o Beleza e Mistério. E vem conosco, fica com a gente até o final. Se aparecer o hype aí, clica no hype e bota o canal pra subir. Entrevista com o Vampiro, Interview with the Vampire, lançado em 1994, é um dos filmes mais icônicos do gênero gótico sobrenatural dos anos 90. Ele é baseado no livro homônimo de Anne Rice, publicado em 1976, que inaugurou a famosa série literária Crônicas Vampirescas. O seu enredo, o filme acompanha a história de Louis de Ponte, interpretado por Brad Pitt, um homem transformado em vampiro pelo carismático Itruel Lestat, de Liancourt, Tom Cruise, século XVIII. O enredo é narrado no presente em forma de entrevista para um jovem repórter que é vivido por Christian Slater. Eu disse que a barulheira hoje ia ser difícil, né? Mas vamos seguir em frente que a gente consegue chegar até o final desse vídeo. Voltando para o enredo, o filme acompanha a história de Louis de Pontelac, interpretado por Brad Pitt, um homem transformado em vampiro, pelo carismático Itruel Lestat de Liancourt, Tom Cruise, no século XVIII. O enredo é narrado no presente em forma de entrevista para um jovem repórter interpretado por Christian Slater. Louis, ele é melancólico, atormentado pela sua maldição. Ele tinha perdido sua esposa na hora do parto, então ele se tornou um homem muito triste, muito deprimido, e ele acabou sendo seduzido pelo imortal Lestat. Mas também passou a rejeitar a violência e a sede de sangue que acompanha a sua existência. E isso é a parte mais difícil para ele, aceitar que ele agora é um monstro, ele agora é um assassino e ele vive nessa briga interna, porque não era o que ele queria fazer. E ao longo da história surge Cláudia. Aqui nessa história, Cláudia, ela é mais jovem, ela é ainda mais criança do que a Cláudia da série atual. Ela é vivida por Kirsten Dunst, me desculpe se eu falar errado, uma vampira transformada muito jovem para prender Louis ao seu lado. O detalhe é que ela fica eternamente presa no seu corpo infantil. Então ela é uma criança de 10 anos que a mente vai envelhecer, vai se tornar adulta, vai ter os desejos de adulto, mas ela é uma criança de 10 anos no corpo. Então,
Isso vai acabar trazendo muitos conflitos internos para ela, tais como também tem na série, mas só que aqui vai ser focado de outra forma. O filme explora temas de imortalidade, solidão. Junto com a imortalidade vem a solidão, culpa, desejo, o homoerotismo. O homoerotismo no filme ele é muito mais sublime, muito mais escondidinho, como eu vou dizer. Ele não é tão explícito quanto ele é na série atual. Na série atual ele é bem escancarado. No filme ele é um pouco mais discreto. Mas lembrando que os vampiros, eles são então nas histórias bissexuais. A atmosfera ela é profundamente gótica. Então para quem gosta dessa atmosfera é muito legal. Eu particularmente eu gostei mais dessa atmosfera gótica dos anos 90, porque eles trouxeram de uma forma assim brilhante. Pra quem gosta desse estilo vai gostar muito. Você não se sente vendo um filme velho, antigo, ultrapassado, não. Você se sente vendo um filme gótico. Então você que ainda não assistiu, porque você não era nem nascido na época, mas curte a cultura gótica, você vai gostar demais, sabe? O enredo, o figurino, o cenário é perfeito. Você não sente que está assistindo um filme do século passado. Não, ele é muito bem feito. Eu achei ele muito atual até, não parece que tem 30 anos. Então temos Brad Pitt como Louis, que tá uma delicinha nesse filme. Gente, que delícia que é assistir Brad Pitt nesse filme. Ai, como foi difícil assistir esse filme. Nossa, como eu sofri. Tom Cruise como Lestat, de Liancourt. Também, olha, que sofrimento assistir Tom Cruise. Nossa, eu sofri demais pra assistir esse filme. Meu Deus, não acabava nunca. Antônio Bandeiras como o Armandinho. Gente, ai, como é triste ver o Antônio Bandeiras. Nossa, sofri demais vendo esse filme. E Christian Slater como repórter. Gente, eu sofri demais pra ver esse filme. Oh, filme ruim pra ter homem. Eita, lasqueira. É uma curiosidade que eu procurei, eu estou sabendo agora pela internet, que eu não sabia, porque eu dei uma olhada pela internet para saber mais sobre o filme na época. Vai ficar sempre, sai, sossega aí. Houve polêmica na época da escolha de Tom Cruise para viver Lestat, já que Anne Rice, a autora, ela inicialmente não gostava dele. Eu não sei exatamente porquê, mas ela não gostava do Tom Cruise. Mas depois que ela viu a atuação dele, ela rasgou elogios. Ela falou assim, sensacional. Muito boa a interpretação dele, aliás, desculpe. Kirsten Dunst tinha apenas 11 anos e recebeu aclamação por sua performance como Cláudia. O filme foi indicado a 2 Oscars, trilha sonora e direção de arte. Ganhou também destaque pelo clima sombrio, sensual e filosófica. A trilha sonora composta por Elliot Goldenthal intensifica o tom melancólico. E existe uma continuação, A Rainha dos Condenados, de 2002, mas sem o mesmo elenco e sem a mesma qualidade, sendo mais livremente inspirado na obra de Anne Rice, mas mesmo assim também é uma versão muito boa. Vale a pena você assistir se você ainda não assistiu. E se você quiser que eu traga também aqui A Rainha dos Condenados, eu vou pedir para que você comente. Eu só vou trazer se você comentar, senão vai passar em branco. O impacto cultural. O filme ajudou a renovar o interesse popular por vampiros nos anos 90, mostrando como esses seres complexos, melancólicos e sedutores, diferentes da figura monstruosa tradicional. Ele abriu espaço para a popularização de uma estética vampiresca mais romântica e existencialista, o que influenciou várias obras posteriores. O capítulo 1, o início do filme, é o começo da escuridão. O filme se inicia na São Francisco contemporânea, quando um repórter curioso encontra Louis Pont-de-Loire, vivido por Brad Pitt. Ai, que delícia! Ali começa uma confissão que atravessa 200 anos de história. Louis conta como em 1791, após perder a esposa e viver em desespero,
foi transformado pelo vampiro Lestat de Lioncourt, interpretado por Tom Cruise. A partir desse momento, a sua vida se transforma em uma eterna noite, um ciclo de fome, sangue e arrependimento. Eu lembro da cena que ele se despede do seu último pôr do sol, porque até então ele nunca tinha parado para observar o pôr do sol. E aquilo mexeu comigo porque eu nunca parei para observar. Você já assistiu o pôr do sol? Já assistiu o amanhecer? Eu me lembro de uma vez ter assistido o pôr do sol, mas foi há muito tempo. E a gente vive uma vida tão louca, principalmente aqui em cidade grande, que é uma cidade metropolitana. Eu não teria onde assistir, só se eu fosse lá no Alto da Pedra. Mas não dá pra ficar indo todo dia no Alto da Pedra, porque você tem que pagar pra entrar lá, sabia? E a gente não para pra observar essas coisas, a gente não para pra contemplar esses momentos que a natureza tem. São momentos lindos que tem todo dia, mas nós não observamos. Simplesmente deixamos passar. Louis, ele é o oposto de Lestat. Enquanto um busca preservar a humanidade do que lhe resta, o outro se entrega ao prazer da imortalidade sem remorso. É o encontro entre um espírito melancólico e um espírito hedonista, uma dualidade que percorre toda a trama. E esse Lestat, ele é bem diferente do Lestat da série. Eu achei ele menos cruel, mas ao mesmo tempo menos intenso. Ao mesmo tempo que ele é intenso, mas ele é intenso de uma forma diferente. Eu acho que só se você assistir os dois que você vai entender o que eu tô querendo dizer, porque assim eu não vou conseguir traduzir o que eu tô querendo dizer, porque eles são diferentes. Só isso que eu posso dizer. E a parte da criança amaldiçoada, a tentativa cruel de manter Louis ao seu lado. Lestat transforma a menina em vampira, a Cláudia, interpretada magistralmente por uma jovem, a menina Kirsten Dunst. A cena é perturbadora. Uma criança eternamente presa no corpo de uma criança de 10 anos, mas com uma mente que amadurece, que deseja liberdade, que deseja autonomia, que deseja independência, que deseja tudo que ela nunca poderá ter, que deseja ser uma mulher. Ela tem uma cena que ela para e fica olhando uma mulher com um corpo pronto de mulher, e ela olha e fala: eu nunca vou ser assim. Cláudia é ao mesmo tempo frágil e monstruosa. Ela é inocente e cruel. Ela é muito cruel. Seu destino se torna um dos pontos mais trágicos e inesquecíveis do filme. Ela o tempo todo é uma mini psicopata. Ela não sente remorso em desfazer de suas vítimas. Ela acaba com suas vítimas sem pena nenhuma. Ela, gente, você tem que assistir, porque você vai ver que ela não tem sentimentos nenhum. Só que mesmo ela sem ter sentimentos, você acaba tendo pena dela. Você vê como que eles mexem com os nossos sentimentos, porque não é pra você ter empatia dela, mas você acaba tendo. É estranho isso. Nesse caso do filme, diferente da série, no filme Lestat transforma ela em vampira pra prender Louis. Na série, ao contrário, Louis implora para Lestat transformar Cláudia em vampira, porque Louis queria ter uma filha. Mas no filme, Lestat queria fazer com que Louis ficasse preso a ele, tendo uma filha. Depois que eles conseguem se livrar de Lestat, Louis e Cláudia iniciam uma busca desesperada por outros vampiros, acreditando que poderiam encontrar respostas. E essa jornada, eles vão até a Europa. E eles procuram por muito tempo vampiros, até que acham que não tem nenhum mais pela Europa, até que são encontrados por Armand, que é o líder do Teatro dos Vampiros, que é vivido por Antônio Bandeiras. Armand é misterioso e sedutor. Ele representa a tentação de Louis de finalmente abraçar a eternidade, mas também a desilusão de perceber que, mesmo entre os da sua espécie, não existe redenção. E aqueles vampiros daquele teatro, eu achei eles ainda mais cruéis do que o do teatro da série, porque
Na série, eles ainda deram um julgamento, né? Eles ainda deram uma chance de julgamento. Mas no filme, não. Já jogaram elas lá no sol e acabou, sem dó nem piedade. O que faz Entrevista com o Vampiro tão marcante não é apenas o terror, mas também a filosofia. Cada cena, o filme nos questiona o que significa viver para sempre. A imortalidade é uma dádiva ou é uma prisão? Louis é condenado a uma existência de solidão, de lembranças, enquanto Lestat, mesmo após séculos, continua ao prazer de viver, de poder. Ele tá nem aí pra nada, então pra ele tá tudo bem do jeito que tá. Não se importa com nada, não se importa com ninguém, com julgamento. Ele está acima de qualquer julgamento. Que os outros julgam, deixam de julgar. Ele não está mais sobre a régua da moralidade humana, enquanto Louis, ele vive sob a régua da moralidade humana, só que ele não é mais humano. Isso acaba criando essa ambiguidade interna, essa luta interna. E eu agora me toquei que eu tô falando muitos spoilers e nem avisei que tinha spoilers, porém nós estamos falando de um filme de 1994, então creio eu que não tem problema ficar falando de spoilers. Caso você tenha problema com isso, eu sinto muito, mas o filme, eu não sei em qual streaming que ele está disponível. Me desculpe, eu não vou poder te dizer, porque eu assino um streaming que tem todos os streamings. Eu não vou dar maiores detalhes, porque é um streaming pirata. Mas é isso, gente. Eu não pago 300 streamings pra assistir 300 filmes, porque não dá. Abafa o caso. O contraste entre os dois também é um espelho da própria natureza. Da própria natureza humana. Buscamos prazer imediato ou aceitamos a dor de existir em busca de um propósito? O que você acha? Você busca um propósito maior de vida ou você prefere o prazer imediato? Depende da situação. Até porque no nosso caso nós não vamos viver para sempre e não temos certeza do que acontece na vida após a morte. Nós não temos certeza. Achamos que tem alguma coisa. E eu acredito que tem alguma coisa. Mas não temos certeza de nada. Já eles têm a certeza da eternidade. Ainda assim, eles também não têm certeza do que acontece depois disso. São almas condenadas. Bom, gente, o filme, como eu disse, também teve alguns problemas nos bastidores, né? Que um deles era que Anne Rice não gostava de Tom Cruise, mas que depois ela ficou impressionada com a atuação de Tom Cruise no filme. E, gente, ela até pediu desculpa pra ele publicamente. Brad Pitt, por outro lado, passou por momentos de angústias durante as filmagens. O clima sombrio e claustrofóbico o afetou tanto que ele chegou a pedir para abandonar o projeto. Gente, ele teve crises de ansiedade gravando esse filme. Acredita nisso? Bom, o filme ele é bem intenso mesmo e ele se entregou muito ao personagem e eu acho muito compreensível ter crise de ansiedade. Kirsten Dunst era muito criança quando ela se entregou demais nessas atuações impactantes do cinema gótico, recebendo atuações e prêmios e sendo lembrada até hoje por sua personagem Cláudia. E eu acredito que se fosse nos dias de hoje, jamais seria permitido que uma criança gravasse o filme que ela gravou. E ela é uma criança muito linda, muito doce, muito meiga, e ao mesmo tempo eles usam essa doçura e essa ternura que é naturalmente dela para transformá-la num vampiro cruel, num monstro cruel, porque ela não tem empatia nenhuma. Ela sai, né, matando sem dó nem piedade, né? E esse filme deixou um legado, porque Entrevista com o Vampiro não é apenas uma história de vampiros, é uma meditação sobre o tempo, sobre a culpa, sobre os desejos, sobre a escuridão, sobre o que há de pior dentro de cada um de nós. O filme recebeu 2 indicações ao Oscar, conquistou fãs ao redor do mundo inteiro, se tornou um marco na cultura pop, influenciando desde a moda gótica até a forma como os vampiros seriam retratados na TV dali em diante.
E quem não se lembra também das novelas brasileiras que foram inspiradas em vampiros, muito também se inspirou nessa cultura gótica de Anne Rice. Anne Rice transformou os personagens cheios de poesia e cinema traduziu isso em imagens inesquecíveis. No final, quando Louis termina sua entrevista, percebemos que ele continua atormentado, ainda dividido entre sua humanidade perdida e sua natureza imortal. E Lestat, como uma sombra eterna, retorna para lembrar que os vampiros nunca desaparecem, eles apenas esperam na escuridão. Lestat se recupera e quando ele se recupera, ele vai atrás do jornalista e se encerra ali. Eu fico imaginando que o jornalista aceitou o convite porque era o que ele queria, se tornar um vampiro. O mais interessante desse filme é que ele é um convite para refletir sobre a vida, para refletir sobre a morte e sobre a eternidade. E que talvez, se tivéssemos a chance de viver para sempre, será que cada um de nós aceitaríamos esse desafio de viver para sempre, às custas de você eliminar outros seres humanos? Todas as noites você eliminar pelo menos um ser humano? Bizarro, hein? E comparando a série versus o filme, desde 1976, quando Anne Rice publicou Entrevista com o Vampiro, a história de Louis, Lestat e Cláudia tem fascinado leitores e espectadores. Em 1994, a obra foi eternizada no cinema com Tom Cruise e Brad Pitt. E quase 30 anos depois, em 2022, ganhou uma nova vida na série da AMC, que trouxe uma adaptação ousada, atual e repleta de camadas sociais. Parando, o filme de 1994, a estética ela é clássica, ela é gótica, quase teatral, cenários luxuosos, velas, salões e a aura de romance sombrio. É um vampirismo que bebe da tradição. A série de 2022 mantém a atmosfera gótica, mas adiciona realismo e crueza. A violência ela é mais explícita, os diálogos são mais intensos e o visual dialoga com o público contemporâneo. Uma fotografia mais sombria e mais intimista. Vamos comparar os personagens. Louis de Pontdulac. Brad Pitt de 1994 é um aristocrata do século XVIII, melancólico, elegante e atormentado. O filme explora seu dilema filosófico, a luta entre manter a humanidade ou ceder à natureza vampira. Já em 2022 é interpretado por Jacob Anderson. Louis é reinventado como um homem negro do início do século XX em Nova Orleans. Essa escolha acrescenta discussões raciais e sociais, ampliando a complexidade do personagem. O Louis da série é mais ativo, é mais humano e ao mesmo tempo mais contraditório e mais chorão também. Mas ele de certa forma, mas é porque eu penso que na série dá para você aprofundar os personagens. Então, de certa forma, o Louis de 2022, ele é mais profundo. Justamente porque é possível aprofundar. Porque você vê a história dele, você vê a história da família dele, você começa a entender por que ele age assim, por que ele pensa assim. Porque de 1994, você sabe que ele é melancólico porque ele perdeu a esposa na hora do parto e tal. Mas ele vai passar o filme, ele vai passar 200 anos chorando por isso. Já o de 1994, você vai ver, o de 2022, você vai ver que a vida dele era muito mais complexa do que a vida do outro Louis. Então você vai ver que ele é um pouco mais profundo, mas pode ser também porque a série tem mais tempo de desenvolver os personagens, mas também pode ser porque a vida dele em Nova Orleans, por ser um homem racializado, que sofria
aqueles problemas sociais, o tornou uma pessoa mais complexa. Pode ser isso, ou pode ser os dois ao mesmo tempo. O Lestat de Lioncourt. Eu achei esteticamente os dois personagens bem parecidos. Aliás, super parecidos. Os dois personagens são quase idênticos. O Tom Cruise, de 1994, encarnou o vampiro com carisma puro e sadismo elegante. É o Lestat, sedutor, cruel e ao mesmo tempo irresistível. É um retrato mais clássico. Porém, também, por ter menos tempo de desenvolver o personagem, porque não é uma série, é um filme, ele é um pouco mais raso do que o Lestat de 2022. Ele também é mais profundo, porque o Lestat de 2022 tem hora que eu tenho muito ódio dele e tem hora que eu tenho muita pena dele. Já esse de 1994, nem fu nem fá. Nem tenho muito ódio, nem tenho muita raiva, nem tenho muita pena. É tipo, tá. Ele é um vampiro sádico. É isso que os vampiros são, sádicos. Então, assim, não sei se é questão também do tempo, mas não estou criticando o ator. Eu estou falando do personagem, que ele não é tão profundo. Mas é pela questão que da série você consegue ver mais do personagem, você consegue ver as camadas do personagem, você começa a ver e compreender um pouco mais por que ele é assim, por que ele é assado. Raid de 2022, né, a série aprofunda o relacionamento tóxico entre Lestat e Louise. Em de 2022 fica muito mais nítido que o relacionamento deles é muito mais tóxico. Porque você vê que tem muita manipulação, muita dependência emocional, tem abuso psicológico. Ele é mais nítido do que o de 94. Tanto que o de 94 não é tão explícito a relação íntima que eles têm. Você quase não percebe que eles são um casal. Mas o de 2022 é tipo ali, ó, na cara, escancarado. Eles estão ali o tempo todo. Cláudia, de 1994. Ela tem 11 anos, mas na série tem por volta de 10. Entregou com uma performance inesquecível. A tragédia dela no filme tá no contraste entre a sua aparência infantil e a sua mente adulta. Ela é muito perversa. Então, a Cláudia de 94, ela é muito mais cruel. Eu achei ela muito mais cruel. Muito mais. Porque ela é cruel por ser cruel. Tá? Ela é puramente cruel por ser cruel e acabou. E claro, tem as suas camadas de inocência versus perversidade. Mas se você comparar com a de 2022, em 2022, interpretada por duas atrizes, Bailey Bass e Delaney Hayles, a atriz envelhece um pouquinho a Cláudia. Ela na história, ela é uma adolescente, mas sem perder essa tragédia dessa sua condição. Ela questiona sempre Louis e Lestat, e ela é forçada, ela tem uma jornada, né? Nessa história aqui, ela tem uma jornada de busca, de revolta, de autonomia. Ela quer amar, sabe? Ela tem uma profundidade que a primeira Cláudia não tem. Justamente talvez porque não dá para desenvolver. E porque, gente, vamos também ter um pouco de bom senso, que eu fiquei pensando, bom, a Cláudia de 1994, ela é muito criança. Não dá para você apimentar. Porque a Cláudia adolescente, você até pode colocar contracenando com outra adolescente. Mas não dá para você fazer isso com uma criança. Então, é por isso que eles devem ter colocado ela com uma idade um pouco mais avançada. O filme é uma confissão melancólica, quase uma poesia sobre solidão e melancolia, sobre imortalidade. A série, ela é mais crua, só que ela é mais longa. E por isso ela pôde expandir os temas de racismo, homossexualismo, abuso de poder, a relação homoerótica entre Louis e Lestat. Apenas sugerida no filme, ela é explorada sem filtros, com fidelidade ao livro. No livro, a sexualidade deles é bem explorada. O filme, ele segue o romance original com algumas adaptações, mas foca na estética e na tragédia pessoal. A série, ela é mais ousada e expande o universo de Anne Rice, mesclando trechos fiéis com mudanças de narrativas que provocam
debates entre os fãs. O filme de 94 é atemporal. Ele levou o mito do vampiro a um patamar sofisticado e inspirou toda uma geração. Já a série, ela traz um mito para o presente, debate temas atuais, dá mais protagonismo às minorias e mostra que vampiros podem ser metáforas de questões sociais e de questões mais profundas. No fim, tanto o filme quanto a série são espelhos de sua época, de cada época em que foram transmitidos. O filme é a poesia gótica dos anos 90, marcada pela sua melancolia, e a série é a tragédia moderna, visceral e política, marcada pela exposição da ferida humana. Ambos, porém, mantêm a essência de Anne Rice. Vampiros não são apenas monstros, são reflexos da nossa própria escuridão. E para você, diz para mim, qual dessas duas versões captura melhor a essência desses seres imortais? O clássico de 1994 ou a ousadia moderna da série atual? Diz para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo já ficou muito longo. Eu espero que você tenha gostado dessa comparação. E assim, se você quer que eu traga a rainha dos comentários... Rainha dos comentários, não. Se você quer que eu traga a rainha dos condenados, põe aqui nos comentários pra gente fazer também mais essa resenha. Falou? No mais, um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!